Ele governou um país do tamanho de um continente por quase 50 anos. Foi chamado, em vida, de o imperador mais sábio do seu tempo. E morreu sozinho, num quarto de hotel em Paris, no exílio, longe do país que ele mesmo ajudou a construir. Como é que o monarca de um império inteiro termina assim, esquecido? Esta é a queda silenciosa de Dom Pedro II. A história dele começa com um abandono. Em 1831, seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono e voltou para a Europa, deixando para trás um menino de 5 anos. Esse menino era o herdeiro. Cresceu cercado de tutores e livros, sabendo que o peso de um país inteiro um dia cairia sobre seus ombros. E caiu cedo. Em 1840, com apenas 14 anos, anteciparam sua maioridade e o coroaram imperador. Um adolescente, no comando do Brasil. Ninguém apostava que aquele jovem duraria. Ele duraria quase meio século. Contra todas as expectativas, Dom Pedro II trouxe ao Brasil algo que ele quase nunca teve: estabilidade. Quase 50 anos de um reinado longo, firme e respeitado. Ele não governava como um tirano de espada, mas como um estudioso. Falava várias línguas, trocava cartas com cientistas, financiava escolas, telégrafos, ferrovias. No exterior, era recebido como um sábio que por acaso usava uma coroa. Sob o seu comando, o Brasil venceu a maior guerra da história da América do Sul. O império parecia sólido como pedra. Mas, por baixo daquela calma, 3 rachaduras cresciam. E a maior delas viria do gesto mais nobre da vida dele. Em 1888, enquanto Dom Pedro estava doente, na Europa, sua filha, a princesa Isabel, assinou em seu nome a Lei Áurea, e aboliu a escravidão no Brasil. Foi um ato histórico, justo, celebrado nas ruas. Mas teve um preço político brutal. Os grandes fazendeiros, donos de terras e do dinheiro do país, se sentiram roubados. Da noite para o dia, a base mais rica da monarquia virou as costas para o imperador. E não eram só eles. Anos antes, Dom Pedro havia rompido com a igreja, chegou a mandar prender 2 bispos que desafiaram o governo, e o clero nunca o perdoou. E o exército, que havia sangrado na Guerra do Paraguai, sentia-se humilhado, mal pago, proibido até de se defender na imprensa. Um a um, os pilares do trono foram se afastando, os donos de terra, a igreja e a farda. O trono continuou de pé, mas sem alicerce. E aqui está a falha do homem sábio. Cansado, doente, envelhecido, Dom Pedro simplesmente não se importou em lutar. Disse que comentou que, se o Brasil quisesse ser uma república, que fosse. E quem não defende o próprio trono, acaba o entregando. O golpe não tardou. Em 15 de novembro de 1889, um movimento militar proclamou a República. Não houve batalha. Não houve multidão nas ruas gritando pelo imperador. Dom Pedro recebeu a notícia com uma calma quase assustadora. Disse: se assim é, será a minha aposentadoria. Trabalhei demais, estou cansado. Deram a ele 24 horas para deixar o país. 2 dias depois, embarcou no navio Alagoas, rumo ao exílio. Nunca mais voltaria vivo ao Brasil. Os últimos anos foram de obscuridade. O homem que fora o centro de um império vivia, agora, modestamente, em hotéis europeus. Em 5 de dezembro de 1891, Dom Pedro II morreu num quarto de hotel em Paris. Sozinho, longe do Brasil, conta-se que pediu para ter junto de si um pouco de terra brasileira. Levaria quase 50 anos até o Brasil trazer os seus restos de volta, para descansar em Petrópolis. Essa é a tragédia de Dom Pedro II. Não há de um tirano derrubado, mas há de um homem que deu meio século ao seu país e foi deixado partir, em silêncio, sem que quase ninguém erguesse a voz. Se esta história te tocou, deixa o like e se inscreve. Aqui é o Cronista, e toda semana eu registro a ascensão, e a queda, de quem mudou a história. Até a próxima página.